que ele está presente na ciência. Então, como ele tem anos e ele estava basicamente na área da física, ele é uma situação que está bem estabelecida, e ele começou em 1990 no Laboratório Nacional Los Alamos, no Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, né? Embora muita gente ainda acredite que ele tenha começado em 1992, na University, quando foi criado o repositório Archive. Então, o pré-print, a gente recebemos muitas perguntas de pré-print que perguntam para nós o que é um pré-print. Ora, o pré-print, ele nada mais é do que um artigo científico, todas as estruturas de um artigo científico, que ele é disponibilizado online em repositórios específicos, sem ter passado por uma revisão. Então, esses repositórios, que aí é que está talvez o grande problema, a grande situação que nós temos que conversar do pré-print, é que nós temos que verificar a idoneidade desses repositórios aonde os pré-prints são depositados. Porque, embora, teoricamente, eles não precisem de uma avaliação prévia, há necessidade de se fazer, pelo menos, alguma triagem inicial para que ele seja disponibilizado. Nós vimos casos, principalmente nessa época que nós estamos passando do coronavírus, né, do Covid-19, e a informação tem que ser divulgada de uma maneira muito rápida. O pré-print passou a ser uma solução simples e que as pessoas estão utilizando. Então, os editores científicos, hoje em dia, estão aceitando melhor o pré-print. É óbvio que isso significa uma mudança de paradigma nas revistas, porque a partir do momento que o pré-print hoje é uma realidade, as revistas vão ter que se adaptar para receber pré-prints, vão ter que mudar suas instruções aos autores, tá? Vão colocar se elas aceitam ou não pré-print. É óbvio que a revista pode ter o direito de não aceitar o pré-print, o que, do meu ponto de vista particular, é uma grande bobagem, porque o pré-print, uma vez que ele é divulgado à comunidade, e a comunidade pode já comentar sobre aquele artigo científico, ele vai sofrer uma avaliação inicial que vai facilitar o trabalho dos editores. E aí o editor vai ter que resolver. Ele aceita aquelas que foram feitas online para colocar no revisor por pares na hora que ele vai publicar o artigo, ou ele não vai fazer isso? Ele prefere não colocar essas considerações iniciais e simplesmente passar por um processo de revisão por pares. Tudo isso vai melhorar a política editorial das revistas e a maneira como ela trabalha. Então, esses pré-prints, eles trouxeram uma nova filosofia. Uma outra coisa que foi considerada foi a qualidade dos pré-prints, se nós podemos confiar nos pré-prints. Isso veio a ocorrer principalmente sobre aqueles trabalhos, alguns trabalhos que saíram sobre a cloroquina em pré-prints, e depois a própria base de pré-print retratou removendo esse trabalho. Quando eu digo removendo, gente, não é tirar o artigo. Depois que você não se retira o artigo, mesmo que ele esteja incorreto. Você retrata esse artigo para que ele não seja considerado, mas ele continua lá. Então, eu vou dizer para você o seguinte, hoje no estado de São Paulo, e ontem na Science, né, uma matéria falando sobre o primeiro grande escândalo de artigos sobre o coronavírus.
que saiu, está bem reportado no jornal Estado de São Paulo e saiu na Science também, aonde a Lancet e o New England Journal, que são revistas top na área da saúde, estão retratando artigos que foram publicados nas suas revistas. Veja, nós temos que entender que, nesse momento, estamos passando por uma situação de pandemia em que nós temos pressa de divulgar os resultados dos trabalhos referentes a esses assuntos. Às vezes, nós podemos relevar alguns aspectos que podem ser importantes. Então, a Lancet está retratando um artigo com a cloroquina, tá certo? Que foi publicado na sua revista, ela não era pré-print, era um artigo publicado, e que ela verificou que está incorreta a sua colocação, então ela está retratando o seu artigo. A mesma coisa aconteceu na New England, onde os próprios autores dos artigos pediram a retratação desse artigo, porque ele não está correto. Então, veja, se no artigo publicado podemos confiar 100%, por que a preocupação com os pré-prints? Nós temos que nos preocupar, sim, nas bases de dados, repositórios aonde os pré-prints são colocados. E aí, basicamente, gente, nós temos duas maneiras de trabalhar nos repositórios de pré-prints, né? Nós temos os repositórios de pré-prints, aonde o autor deposita o seu artigo, e aí uma grande parte dos repositórios, como, por exemplo, o Cielo Pré-Prints, que é uma base de pré-prints brasileira. Aqui um parênteses, este ano nós tivemos 2 bases de prints brasileiras, aonde nós podemos porque foram feitas no Brasil, tá? Não é que elas sejam nacionais, não. Isso é um termo que a gente vai abordar já quando a gente for falar de revista internacional. Elas foram feitas no Brasil, mas elas são de âmbito internacional. Então, o Cielo Pré-Prints, aonde o autor deposita o artigo, existe uma pleiade de comitê científico formado pelo Comitê Científico do Cielo, do qual eu faço parte como presidente da ABEC, a Silvia Galetti também representa a área de agrárias nesse comitê, né? E eles dão uma lida no artigo para ver se da parte formal ele está bem estruturado, ele está bem feito. Por exemplo, outro dia o Cielo me mandou um pré-print da área de odontologia, aonde o autor fazia uma revisão sistemática, mas ele não usou de maneira apropriada as bases que ele estava usando. Então, houve a recomendação que esse pré-print não seja publicado na base. Tá certo? A gente não entra no mérito científico do trabalho, mas a gente vê se ele está formalmente, ele está adequadamente publicado. E existem outros repositórios que a revista é que deposita o artigo. Então, eu vou dizer para vocês que esse ano, quando nós assumimos a ABEC, nós começamos a trabalhar num programa de ciência aberta do governo brasileiro, da CGU, né? E a gente mais para frente vai falar um pouquinho sobre esse programa de ciência aberta. E durante o nosso trabalho dessa atual diretoria, surgiu a oportunidade de nós abrirmos um repositório de pré-prints que foi feito pela ABEC, pelo IBICT e aonde a revista deposita o artigo. Eu acho que o Piotr está por aí, eu gostaria de convidar o Piotr, que é o pai desse repositório, que quem mais tem trabalhado com ele, o Piotr podia ligar o microfone dele e falar um pouquinho mais sobre esse repositório para a gente, o Emery. Piotr, você pode, por favor? Liga o microfone, Piotr. Alguém pode liberar o microfone do Piotr? Ok.
Ok, parece que agora está tudo correto. Muito obrigado, Sigmar, pelo convite de participar. Estou muito feliz de poder falar do Emery, porque é uma coisa que foi feita com muito carinho por todos nós, né? Na ABEC, no IBICT. A participação do Unesco veio dar uma força grande, né? E eu poderia mencionar um pouco que eu acho que esse modelo em que os editores tomam a decisão a respeito de publicar ou não um pré-print e que eles têm a responsabilidade de fazer a avaliação preliminar, que no fundo é a mesma que todos já fazem, né, para verificar se esse artigo vai prosseguir no processo editorial ou não. Então, me parece muito interessante que nós estamos agregando um valor adicional a essa tarefa normalmente já desempenhada pelos editores, que é a avaliação preliminar. Em vez de apenas servir para dar prosseguimento no processo, agora ele serve também para antecipar uma publicação que pode ser muito relevante para o avanço do conhecimento e permite solucionar um dilema que muitas vezes os editores encontram, que é: recebi esse artigo aqui, ele é fantástico, ele tem uma repercussão grande, gostaria de colocar hoje na minha revista, mas se eu fizer isso eticamente, eu estou cometendo uma impropriedade, porque eu preciso fazer a revisão por pares. Mas então como é que eu faço? Eu seguro fazer a revisão por pares ou eu publico numa forma de revisão mais rápida? Então, quando a gente oferece, através do nosso repositório Emery, a oportunidade do editor fazer esse depósito, tá? Ele, ao mesmo tempo, permite que a ciência avance, né? Que é um princípio importante da ciência aberta, tá? E não sacrifica a qualidade do processo editorial, onde esse artigo vai avançar pelos canais regulares. Eu acho que essa é a essência da coisa, sabe? Eu acho que é mais simpático que o editor tome a decisão, do que simplesmente ter lá uma publicação e o editor receber algo que foi depositado por um autor. Eu acho que é um pouco mais trabalhoso do que ele mesmo dizer: não, esse artigo aqui tem que sair, então vamos colocar. E essa foi o espírito todo que norteou a criação desse nosso, mais que um repositório, um indexador, né? Porque nós vamos cadastrar as revistas, né? Então, só a revista que está indexada no Emery é que vai poder fazer um depósito de um preprint. Se o autor quiser o seu preprint do Emery, é instruído a submeter a uma das revistas que estão lá indexadas. Eu acho que isso é mais ou menos a essência do que poderia se falar, né? Se houver mais algum detalhe, mais alguma coisa que vocês queiram ver, talvez a respeito de salvaguarda seja importante, porque você mencionou isso, né? Que a primeira coisa que tem na página inicial de qualquer pré-print depositado no Emery é um convite a qualquer pessoa que acesse aquele artigo e identifique alguma impropriedade ética ou de integridade científica, que clique aqui, porque lá existe um e-mail para o grupo de integridade ética do Emery, que vai eventualmente examinar isso e vai decidir se é necessário ou não uma retratação. Além disso, todas as páginas têm em marca d'água a palavra pré-print. Tá? E mais embaixo se explica um pouco melhor qual foi a forma de revisão a que esse pré-print foi submetido antes de ser publicado. Ok? Ok. Vamos. Muito obrigado, Piotr. Deixa eu só concluir, Silvia, já te volto já a palavra. É uma coisa muito importante também com o advento dos pré-prints, né? Que terá que mudar o processo de submissão das revistas. Por quê? Porque o autor vai ter que informar a revista que ele está colocando, ele está submetendo um pré-print, se não foi a própria revista que mandou, daí a vantagem da própria revista mandar, né? As plataformas de submissão terão que permitir que os pré-prints sejam submetidos e sejam identificados no momento da submissão. E aí, se a revista optar para que os comentários vão juntos, ela também tem que permitir isso. Eu sei que o Scholar One já permite, eu não sei se o JS está permitindo isso. Pronto, Silvia. Ok. É que nós recebemos muitas perguntas também pelo e-mail, né, que nós tínhamos pedido para os participantes mandar com antecedência e foi atendido. E eu estou vendo aqui que tem pergunta. Natália Lopes, você está aqui pelo chat, perguntando alguma coisa sobre o ineditismo do pré-print e tal. Eu peço que espere um pouquinho, que nós vamos falar disso, ok? Essa pergunta está aqui entre as perguntas dos e-mails.
Bem, vamos fazer uma pergunta aqui, professor Sigmar, que ela verte mais sobre o dia a dia, né, dos escritórios editoriais, né? Foi uma pergunta feita tanto pela Marta Elias, ela é editora executiva da Revista Brasileira de Pós-Graduação da CAPES, assim como o nosso querido colega Ricardo Azevedo, né, vice-presidente na última gestão da ABEC, né? Eles perguntaram algo bastante similar, né? Que seria mais ou menos isso. Quais as dificuldades, benefícios, mudanças de rotina que os editores têm enfrentado no trabalho em home office, ainda em época de pandemia, né? O que você poderia falar disso com nós, Guimar? Pois é, né? Mais uma vez, a pandemia trouxe algumas vantagens para nós, editores, né? Porque o que aconteceu? Os pesquisadores, de repente, não puderam mais estar nos seus laboratórios e ficaram em casa, trabalhando de casa e desovando as suas produções. Isso fez com que aumentasse a submissão de artigos e revistas. Com os editores que eu tenho conversado, né, e eu acho muito bom que tenha vindo essa pergunta, porque isso vai levar a uma reflexão importante. As revistas, de uma maneira geral, tiveram um aumento substancial da submissão de artigos. Tá? Isso me preocupa, porque da mesma maneira que nós estamos tendo um aumento da submissão de artigos, e isto faz com que as revistas tenham melhor poder de decisão nos artigos que vão ser selecionados, mais opções de escolha e tenham material para poder trabalhar, isto pode levar a um futuro, quando a pandemia acabar e nós voltarmos às nossas atividades quase normais, porque elas não serão mais totalmente normais, nós podemos passar uma fase de seca, uma fase com uma menor submissão de artigos, uma vez que todo mundo desovou a sua produção agora. Então, eu aconselho os editores que, embora nós estejamos muito felizes com esse aumento de submissão, que guardem uma gordura para uma publicação num eventual momento de seca. Pelo amor de Deus, gente, não é segurar artigo, não é segurar artigo. Mas não vamos sair publicando desenfreadamente tudo que chegou. Vamos mantendo o ritmo da revista para que a gente continue a manter o fluxo. Isso acarretou um outro problema, né? Que é o fato da revisão por pares. Então, hoje eu recebi uma matéria da Hindawi, que foi publicada pela Sarah Graves, que é a chefe de publicação científica da Hindawi, que ela faz um comentário extremamente interessante, que nesse momento que nós estamos passando pela pandemia, a Hindawi, assim como vários outros publishers, assim como vários editores, tem solicitado a colaboração dos pesquisadores para que eles participem mais ativamente da revisão por pares e participem de uma maneira mais efetiva da revisão dos artigos que a eles estão sendo submetidos. Para vocês terem uma ideia, a Sarah ela colocou um dado estatístico muito interessante, que nesses 60 dias de pandemia que eles passaram, eles solicitaram a adesão voluntária de revisão por pares dos pesquisadores, e eles conseguiram mais de 1.100 novos avaliadores para os artigos publicados por essa base de dados de mais de 85 países diferentes. Então, nesse momento que nós estamos passando por essa situação, existe uma grande colaboração. O importante é que essa colaboração continue após a época da pandemia, porque todos nós sabemos que a revisão por pares e os revisores que nós temos são um grande entrave
na demora da publicação dos nossos artigos científicos, né? Inclusive, eu voltando novamente ao assunto, eu acho que o pré-print vai facilitar isso. Uma outra coisa importantíssima que eu esqueci de falar do pré-print, né? Quando o pré-print entra na conversa, não existe mais duplo cego, porque o artigo já foi publicado inicialmente. Então, acabou a revisão duplo cego. Nós já estamos caminhando por uma situação de ciência aberta, porque os autores vão saber quem são os autores do artigo, porque ele já foi publicado em pré-print. Veja como foi vantajoso a gente ter essa atuação do pré-print. É mais uma vantagem da atuação, da utilização do pré-print como publicação científica. Ok. Sigmar, você está com um probleminha no teu microfone. De vez em quando dá uma falhada. Não sei se tem algo que você possa melhorar aí, tá? Estou só te dando um toque. Rafael Todescato, então agora, sem querer aí, o professor Sigmar já respondeu a sua pergunta, certo? Como o pré-print impacta na avaliação às cegas, né? Então, ele já respondeu. Essa questão do aumento da submissão, Sigmar, aqui no chat também, a Adriane Guedes faz o comentário, né, que provavelmente esse aumento da submissão é de pesquisadores homens, né, que no caso, que no país onde são as mulheres são mais sobrecarregadas no dia a dia, não é para dar risada, não, eu entendo perfeitamente a colega. Eu concordo plenamente, né? Então, é cuidado com a casa, com a família, né, então realmente isso é uma sobrecarga muito maior para as mulheres, né, então eu sou solidária, viu, Adriane? E acredito que o professor Sigmar também, ele é muito... Olha, eu sou totalmente solidário, mas eu procuro fazer minha parte, viu, Silvia? Eu divido as minhas de casa, certo. Eu acho que nós temos que dividir as tarefas. É como eu disse, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Exatamente. A gente vai ter que dividir tarefas, vai ter que fazer, a gente não vai ter tanto auxílio, como já acontece em países acima do Equador, né? Para as tarefas de casa, e os homens vão ter que assumir isso. Mas, realmente, isso é estatístico, já foi comprovado que houve uma diminuição na produção das mulheres nessa época de pandemia, isso é uma coisa que tem que ser revertida, né? A gente que é homem tem que prestar mais atenção nisso e auxiliar para que as pessoas, todo mundo possa fazer as funções, não fique uma pessoa sobrecarregada. Ok. Gilberto Januário, a questão do Qualis também está aqui listado aqui nas questões que vieram por e-mail, então eu peço para você aguardar um pouquinho que vamos chegar nisso, tá? Eu não estou pulando você, não. Aqui a Cláudia Lago também está falando, né, sobre o Qualis. Isso mesmo, a Adriane volta a falar que, além de tudo, ainda tem o estresse, né? Isso é complicado. Olá, o Luciano Panepucci. Aqui todos fazem faxina e eu lavo os banheiros todo sábado. Muito bem, Luciano, você vai ganhar Luciano da prêmio. Cubo, prazer em tê-lo aqui. Isso, prazer em tê-lo. Vamos aqui, Sigmar. Então, você colocou já essa questão de como está esse home office, esse número de trabalhos, a questão dos revisores no atendimento, tudo. E aí, e depois disso tudo, como que você vê esse futuro? Para nós, editores, para os periódicos, o que fica, o que não fica, disso tudo. Veja, Silvia, eu vejo da seguinte maneira. Nós, como editores, e aqueles envolvidos no processo da editoração, né, nós já temos um grande treinamento de trabalho em plataformas digitais, uma vez que hoje quase a totalidade das revistas recebem seus artigos por plataformas digitais, que possibilita que a gente faça essa interação de uma maneira mais ágil. O que eu acho é que a gente vai mudar a maneira de enxergar a nossa maneira de trabalhar. Eu, quando eu era editor-chefe da Brazilian Oral Research, né, eu fui editor-chefe lá por 8 anos, eu tinha uma sistemática de trabalho de tirar todos os dias da semana, lógico, quando eu não estava viajando, no mínimo 1 hora para trabalhar na minha revista.
Então, eu entrava lá no Scholar One, via os artigos que eu recebia, que a revista recebia, né? Selecionava para que editor associado eu mandava, verificava a avaliação dos revisores. Ou seja, o editor já tem que dispor de tempo gracioso do seu dia a dia para... E olha, feliz, hein? Passamos 200 participantes na sala, hein? Muito bom. Ó, estamos felizes. Para se dedicar à revista. O que eu acho que está acontecendo é que as pessoas estão começando a entender melhor o nosso trabalho, porque hoje a produção científica, a publicação científica está se revestindo de uma importância que está chegando no público leigo também. Por quê? Porque é lá que os jornalistas científicos estão indo buscar suas informações, é lá que onde os governos, e o nosso também deveria fazer isso, e ir buscar as informações para tomar as suas decisões. Então, as revistas elas estão tomando uma importância na sociedade que elas não tinham. Aumenta a nossa responsabilidade, porque somos nós que selecionamos os artigos que vão ser ali publicados. E tem uma outra coisa, Silvia, eu acho que nós, com essa história da pandemia, nós caminhamos a passos largos para a ciência aberta. Não pode se admitir mais que nós trabalhemos de maneira fechada, escondida, escondendo o que nós vamos fazer. Nós temos que abrir as nossas informações, nós temos que abrir as nossas avaliações e também vamos ter que abrir os dados da pesquisa. Eu acho que isso é inexorável, isso não volta mais atrás. Quem se recusar a aderir a essa situação vai ficar para trás. Até porque, gente, a ciência aberta ela tem um princípio básico e fundamental, que chama-se integridade. Porque para você abrir dados, você tem que garantir que esses dados são íntegros, são verdadeiros, são corretos. Porque senão você vai estar se expondo. E isso vai fazer com que a ciência caminhe de uma outra maneira, né? Os princípios FAIR que são utilizados, né, para os básicos da ciência aberta, e os princípios FAIR, só recordando para você, né, é o findable, que é o do encontrável, o accessible, que é o acessível, o interoperable, que é o operável, e o reusable, que é o reusável. Esses princípios FAIR, que estão baseados na integridade das informações, vão fazer que as publicações científicas daqui para frente tenham uma outra maneira de ser visualizadas e aceitas pela publicação. Nós estamos caminhando para isso a passos largos. Aqui no Brasil, nós já começamos com 2 repositórios de pré-prints importantíssimos que nós precisávamos. Eu já sei de universidades que estão começando a atuar como repositório de dados. A minha universidade, a Unesp, por exemplo, tem um repositório para os dados de pesquisa, onde os pesquisadores da Unesp podem depositar os seus dados de pesquisa. A FAPESP já está pressionando os pesquisadores para que depositem seus dados de maneira aberta. Ou seja, não adianta lutar contra. Eu acho que nós temos que estudar o assunto e a ABEC vai fazer o seu papel nisso. Nós vamos ter várias atividades durante este ano sobre a ciência aberta, no país, a ciência aberta na publicação científica, porque eu acho que nós temos que estar preparados para isso. E veja, gente, não tem ninguém melhor informado sobre ciência aberta do que os editores de revista científica. Há
quanto tempo nós trabalhamos com acesso aberto, com Open Access? Hoje, praticamente, já não se admite mais revistas que vendam a assinatura desses periódicos. Isso tem prazo para terminar. Isso tem prazo para terminar no mundo inteiro. Os artigos serão todos de acesso aberto. Por que nós somos resistentes à ciência aberta? Por que nós somos resistentes a formar a nossa revisão por pares? Vocês têm dificuldade em fazer isso? Vamos adotar a política do Cielo. O Abel Packer estabeleceu uma política com o Comitê Científico do Cielo, importantíssima. Eu assino embaixo, a BEC assina embaixo totalmente. É um ensinamento. Vamos perguntar para o indivíduo, quando submete o seu artigo, você se incomoda que seu nome apareça para os revisores? Vamos perguntar para os revisores, você se importa que seu nome apareça para os autores dos artigos? E com isso, nós estamos sinalizando que isso vai ter que ser um processo aberto. É óbvio que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas nós vamos paulatinamente educando nosso público, a nossa comunidade, sobre a importância de ter e trabalhar em ciência aberta. Ainda sobre ciência aberta, nós estamos fazendo parte do quarto Plano de Ação Nacional de Governo Aberto do governo brasileiro. Nós estamos no 4º plano, que começou em 2011, para abrir as informações. E dentro do 4º plano, no compromisso 3, que ele é coordenado pela BEC, né? Ele começou sendo coordenado pela gestão anterior do Rui, e eu continuo agora nessa coordenação, nós vamos estabelecer metas para abrir a ciência nas publicações científicas. Veja, isso é um programa de Estado, não é mais uma situação individual de um grupo de pessoas que tem a aberta. Isso é um programa de Estado mundial e que o Brasil faz parte. Tá? Nós estamos trabalhando nisso, nós estamos fazendo webinars sobre isso, nós fizemos essas 2 bases de pré-prints baseados nesse programa que nós estamos fazendo junto ao governo brasileiro, e o Cielo e a BEC são 2 representantes da sociedade civil que participam dessa plataforma da CGU, né, que coordena essa região, e esse 4º plano está sendo coordenado de uma maneira maravilhosa pela Embrapa, e que também possibilita que nós todos conversemos. E eu tive a oportunidade de conversar sobre isso antes de ontem na Unesp, com um grupo de Comitê de Ciência Aberta da Unesp, a qual agora eu, felizmente, faço parte, e alguns membros da organização da Unesp, que nós temos que mudar a cabeça dos nossos professores. Como é que pode ter um professor que fala assim, eu me recuso a abrir o meu material para os alunos? Gente, nós estamos num mundo de ciência aberta, você acha isso no Google. O Google hoje é a maior ciência aberta que existe. Nós temos que mudar a cabeça, nós temos que deixar as informações disponíveis para a comunidade e para a sociedade. Por isso que é muito importante nós trabalharmos com ciência aberta. Ok. Estamos com muita pergunta aqui no chat, além já das perguntas pelo Pode me cortar, Silvia, se eu estiver falando então muito. Tá ok. Eu vou te pôr no mudo. É o Tá seguinte, bom. então vamos aqui. Só retomando, só para ler o comentário, já que é de um amigo, então eu vou ler, que é o Renato Paiva, ele me antecedeu no Conselho Consultivo da Cielo na área de agrárias, né? Ele diz que o aumento de submissão de artigos é real. Só que, infelizmente, a qualidade dos textos ainda é questionável. Eu acho que isso, Renato, também está acontecendo até nessa questão do pré-print, viu? Eu faço parte aí da Cielo Pré-Prints na área de agrárias, e realmente o que está chegando é muito questionável, sabe? Acho que a nossa preocupação, nós temos que estar realmente atentos a isso, infelizmente, né? Luciano, eu vou pular um pouquinho a sua pergunta, mas eu volto. Você mandou também por e-mail, eu sei. O Gilberto Januário, ele diz que ele pensa que a ciência aberta depende muito da área. Ele não vê educação, a área de educação e ensino aderindo a essa modalidade.
e particularmente ele é contra, sou contra, né? Então, é uma posição dele. Posso responder para ele? Pode, enquanto eu procuro as Esta área é a área que mais tem que ser aberta. Ela é a mais aberta de todas, porque nós estamos formando, a área de educação e ensino é a área que forma as pessoas. Por ela formar as pessoas, os dados de ensino têm que estar abertos na plataforma. É aquilo que eu disse, eu não vejo com bons olhos o professor que se recusa a abrir as informações para os seus alunos. Porque ele tem que abrir as informações para que os alunos, mas a comunidade tem acesso a essas informações. Porque nós só vamos ter ciência aberta se a educação e o ensino conseguirem formar as pessoas em ciência aberta. As informações não podem mais ser guardadas. Nós não vivemos pedindo para que o nosso governo tenha transparência nas suas informações. Por que nós não podemos dar transparência nas nossas informações? As informações têm que ser abertas para todos. Nós não podemos mais ficar nos resguardando em situações nas quais a gente esconde, não é bem o pulo do gato, mas esconde o básico daquilo que a gente tem que transmitir. Isso tem que estar aberto. Isso tem que estar aberto. Respeito sua opinião, obviamente, cada um tem a sua. Nós vamos ter todos os nossos momentos de entrar na ciência aberta, mas, olha, tenha certeza, você vai entrar na ciência aberta também, porque não tem outro caminho, não tem outro caminho. Então, ótimo. Então, vamos emendar aqui com a pergunta aqui da Cláudia Moura. Professor Sigmar, em relação à ciência aberta, que ação você indica para a revista iniciar sua entrada na era da ciência aberta? Muito bom, entende? O que você sugere, o primeiro passo? Então, Cláudia, a gente está aqui numa mesa redonda, né? Que bom encontrar aqui, né? Minha grande amiga Cláudia. É assim, é aquilo que o Abel Packer e o Cielo fazem. Você tem que começar um passo de cada vez. Se você abrir de uma vez, você vai ter uma revolução nas revistas aí de Goiás que você administra, né? Então, você tem que fazer um passo de cada vez. O que o Cielo fez? O modelo Cielo é muito bom. Primeira coisa que o Cielo fez, tem que perguntar para o autor se ele admite abrir o nome dele para o revisor e perguntar para o revisor se ele admite abrir para o autor. A grande maioria vai dizer não. A grande maioria vai dizer não, até porque as pessoas têm medo de se expor. Tá? E também tem medo de se expor, e aí eu vou abrir um parênteses, as pessoas não gostam de sair da sua área de conforto. Isso é inerente e natural do ser humano, tá certo? A gente gosta de ficar na sua zona de conforto. Quando fala para a gente, você vai mudar de sala, porque eu preciso desse espaço, não tem nenhum de nós que vai mudar tranquilo. Você vai até concordar que você não tem alternativa, mas você fala, por que me tirou do meu lugar, meu cantinho, que eu estava lá, que eu gostava até do cheirinho do cantinho, vou ter que me acostumar em outro. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, né? E os pesquisadores, os grandes cientistas dizem que sair da zona de conforto é o que faz a ciência crescer. E nós temos que adotar esse princípio e partir desse princípio. Então, começar com essa pergunta. O que mais que o Cielo adotou? Obrigou as revistas Cielo a colocar o editor responsável pela avaliação do artigo. Quer seja o editor-chefe, quer seja o editor associado ou o editor convidado. Não tem problema, mas ele tem que aparecer lá. Ou seja, os dados estão começando a ser abertos. Você tem que começar paulatinamente a fazer essas solicitações. É um processo educativo. A gente vai levar alguns anos para conseguir atingir o nível de revistas que hoje estão trabalhando com acesso aberto, revistas de ponta, que têm alto fator de impacto e trabalham com ciência aberta. Nós vamos levar alguns anos para chegar lá, mas nós temos que começar. E tem que começar no passo a passo. Tem que começar a abrir alguns dados, devagarzinho, sente como é que está, vai avisando a sua população que você está abrindo os dados. Olha, nós vamos ter que abrir, nós não vamos mais poder fazer duplo cego, porque
aceitamos pré-prints. Então, daqui para frente, os autores vão ser conhecidos pelos revisores. Aí vocês vão me falar assim, puxa vida, mas aí pode ter problema pessoal com o revisor. Olha, esse indivíduo não serve para ser revisor, gente. O indivíduo que o editor identifica que ele tem problema pessoal com o artigo que ele vai lendo, não serve para ser revisor. Eu tenho uma revista excelente de odontologia, em que o editor associado, um dos editores associados é brasileiro. E eu tenho um brasileiro que tenta publicar nessa revista e, pelo assunto, cai sempre no editor associado, que é inimigo pessoal desse que publica. Ele me ligou como presidente da BEC e falou assim, o que eu faço? Eu falei, bom, conversa com o editor principal. Conversa com o editor principal. O editor principal falou, eu não posso fazer nada porque é decisão do meu editor adjunto. Veja, está tudo errado. Está tudo errado. Porque uma vez que o editor-chefe teve uma denúncia que houve uma má conduta de um editor associado ou uma suspeita de má conduta, ele minimamente tem que conversar com esse editor associado e ir atrás do trabalho. Esse rapaz publicou numa outra revista de melhor qualidade e teve o seu trabalho aceito. Aí ele me mandou a revista. Ele falou, o que eu faço agora? Eu falei, agora manda para o editor-chefe daquela primeira revista que recusou. Fala, olha, a minha revista que está publicada e pedi para ele mandar o índice H da revista, olha, mostra que esse editor adjunto estava errado e ele também errou por não ter cobrado uma posição do editor adjunto. Nós vamos ter pessoas reticentes, nós vamos ter pessoas que são contra, que vão trabalhar contra, mas é um passinho de cada vez, né? A gente brinca que às vezes parece um elefante branco, né? Que dá um passo para frente e 2 para trás. Mas de vez em quando ele dá 2 para frente e 1 para trás. E a gente tem que passo a passo ir conscientizando o nosso público que não dá para ficar sem ciência aberta. Sigmar, vamos voltar aqui nas perguntas do e-mail. Vamos voltar um pouquinho só no pré-print, porque também tem perguntas, alguns comentários sobre o pré-print ali no chat. E eu vou fazer 3 perguntas juntas sobre o pré-print, porque muitas vieram também meio parecido. Eu me pautei aqui nas perguntas enviadas pela Helenice Barros, colega do Instituto de Pesca aqui de São Paulo. Eu vou ler as 3 perguntas para você. A publicação de pré-prints pode resultar na redução de submissões às revistas científicas? Há critérios para a publicação do pré-print? E o pré-print não descaracteriza o trabalho como inédito? Isso já estava rolando aqui no chat, essa questão do ineditismo com relação ao pré-print. Você poderia colocar? Então, vamos lá. A primeira é a mais fácil de responder. Não, muito pelo contrário. O pré-print vai aumentar as submissões. Porque a partir do momento que você colocou uma publicação em pré-print, tá certo? Isso significa, para os mais antigos, aí o Fabiano Malafaia, que está aí, vai lembrar disso comigo, né? A antiga nota prévia que a gente fazia. Você começava a fazer uma pesquisa científica, e aí, oi Malafaia, você começava a fazer uma pesquisa científica, e aí você fazia uma nota prévia. Você fazia uma publicação, olha, eu estou fazendo esse trabalho científico. Quando você vai fazer um trabalho científico, gente, você coloca por um comitê de ética em pesquisa, quando é o caso, você deposita em bases para você registrar a sua pesquisa. Nada disso tira a originalidade do seu trabalho. A CAPES exige que a gente publique as teses em bases digitais obrigatoriamente. Você vai falar, bom, isso tira a originalidade, e muitos programas de pós-graduação defendem um artigo a ser publicado. Isso tira a originalidade? Não, de jeito nenhum, desde que esteja claro. Desde que esteja claro. Quando você submete o artigo, você submete esse artigo, vem do pré-print. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar para vocês. O pré-print tem DOI. Ele tem DOI.
E a partir do momento que ele tem DOI, quando você submete esse pré-print para uma revista, você informa o DOI desse pré-print. Então, o editor vai saber, e os revisores também, que ele já foi submetido para o pré-print. E aí, a Crossref já está preparada, ela já pôs no seu sistema que quando você atribui o DOI definitivo do artigo científico, que é diferente do pré-print, ele já vai resgatar a informação do DOI do pré-print e informa para quem vai pegar o artigo inicial que ele foi publicado como pré-print. Então, não tem nenhuma implicação com a originalidade do artigo, porque você não deixou de informar que aquele artigo foi publicado. Da mesma maneira, quando você vai publicar a tese, você tem que informar, resumo da tese, porque na hora que você passa no programa de similaridade, ele vai pegar aquela similaridade com a tese que está publicada online. Nenhum problema, está informado no texto do artigo do que houve essa situação prévia. Então, não tem nenhum problema isso, em relação a isso. Eram 3 perguntas, eu respondi as 3? Se vai descaracterizar como inédito, você falou. Falei. O ineditismo. Os que vai critérios para aumentar... publicação. Nossa, é que está tendo muita coisa aqui no chat. Nossa, muito bom mesmo. Tô perdida aqui. Tem os que concordam, os que não concordam, em função das áreas do conhecimento, viu, Sigmar? Perfeito. Não, alguns, entendo, sim. Tá... Aí, só para os que não concordam, eu vou contar a história da área de saúde a qual eu participo. Tá? Nós éramos contra pré-prints. A gente não queria pré-prints. Aí nós fomos estudar, fomos aprender. Aí a física usa desde 1990. E quando você conversa com o pessoal da física sobre pré-print, a coisa é tão natural. Hoje, na física, é praticamente inadmissível você publicar um artigo sem antes passar ele por um pré-print para que a comunidade veja. Hoje é comum entre os físicos eles terem essa situação, aonde eles publicam como pré-print e depois eles mandam o artigo para publicação. Nós vamos chegar nessa fase também. Vamos levar 30 anos, que nem a física levou? Pode ser que a gente aprenda com eles e leve um pouco menos, né? Algumas áreas vão ser mais resistentes que outras, mas hoje, por exemplo, na área de saúde, ainda mais com o que aconteceu com o Covid-19, hoje nós temos certeza absoluta que o pré-print é fundamental na área de saúde. Ele é fundamental, porque quando você enfrenta uma situação dessa mundial, você levar, às vezes, 1 ano para publicar uma informação, uma pesquisa, que isso pode levar à morte de milhões de pessoas, isso é inadmissível que ocorra. A gente tem que publicar em pré-print, temos que ter cuidado na leitura do pré-print, como nós temos que ter cuidado na leitura dos artigos científicos publicados numa revista convencional. Tá? Da mesma maneira, eu acho que o conhecimento básico, como é que você vai fazer uma técnica diferente de ensino, por exemplo, ou vai fazer uma técnica diferente de plantar uma determinada substância, de uma determinada... que meus exemplos para outras áreas, às vezes, é um pouco mais complexo, mas pense na área de vocês, que às vezes você segurar um conhecimento durante 1, 2 anos na revista, isso é um problema seríssimo. Isso sempre me angustiou como editor científico. As informações importantes e relevantes têm que ser levadas rapidamente à sociedade. E a única maneira de fazer isso, gente, é pré-print. Não dá para fazer na publicação científica, mesmo com fluxo contínuo. Porque o processo de revisão por pares, por si só, por mais ágil que ele seja, ele é demorado. O pré-print agiliza o levar informações para a sociedade. E nós sempre devemos uma explicação para a sociedade do que nós fazemos. Tá? Nós não podemos ser idealistas e pensar porque eu sou contra uma coisa, o Brasil inteiro tem que ser. Não, não é assim. Nós temos que ver o que a nossa sociedade entende, o que a ciência entende do assunto
e aí nos posicionarmos dessa maneira. Se eu estou questionando o nosso governo, estou sim, tá? Direto. Vamos mudar totalmente de assunto, hein? Tá Ana, bom. Desculpa, Ana não vou Heredia. falar de política, não Não, vou. não é isso. Não, não é por conta disso. Vamos parar um pouquinho no pré-print aí. É isso que eu quis dizer. Tá Ana, bom. Ana eu nunca sei falar o nome dela. Heredia? Herédia. Herédia? Herédia. Herédia, Ana Herédia. Gostaria de saber a opinião do professor Sigmar sobre os identificadores persistentes, e particularmente o ORCID, no marco da interoperabilidade e da ciência aberta. Oi, Ana, prazer tê-la aqui. A Ana e eu temos uma longa história desde a minha gestão anterior da ABEC, né? E nós estivemos juntos em Brasília quando foi lançado o ORCID, né? E aí eu lembro, eu vou citar um fato, Ana, me permita isso, que alguém perguntou para a Ana, como fala? E a Ana respondeu de uma maneira bem gentil, olha, você pode chamar de ORCID, 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 como falariam mais puristas da língua brasileira, chame de como vocês quiserem, desde que vocês usem esse identificador. Tá? E os pré-prints permitem que a gente use o ORCID também, o ORC, como a própria base fala. Eu acho que esses identificadores persistentes, hoje, eles são fundamentais para o conhecimento da ciência. Eles permitem que nós resgatemos as informações de uma maneira muito rápida e de uma maneira íntegra. Não tem mais o risco, por exemplo, de eu errar meu nome. Nossa, desde que eu me inscrevi no ORC, gente, meu nome é Sigmar de Melo, com 2 L's, Rode. Eu tenho um D aí, que teve uma época que eu falei para o meu pai também foi professor universitário, né? Falei, pai, você sendo professor, como é que você pôs o D no meu nome? Porque quando eu vou buscar as informações da citação do meu nome, eu tenho lá Rode, tenho Melo Rode e Melo Rode. Só me atrapalha ter isso. Com o ORCID acabou. Hoje eu informo o ORCID, quando eu vou lá e coloco o ORCID do meu nome, ele vai buscar como é que eu quero que meu nome seja citado, porque eu informei isso na base ORCID. Não só isso, quando eu estou lá na base ORCID, a minha universidade, a Unesp, aqui eu estou falando das 3 estaduais de São Paulo, a USP, a Unesp e a Unicamp, elas conversam com o ORCID. Então, quando eu publico um artigo, que eu informo o meu nome, vai automaticamente para a minha lista de trabalhos publicados. Eu não tenho que ficar alimentando ResearchGate, outras bases de dados, já vai automático. Gente, eu não queria usar o termo burrice, mas assim, é falta de visão não usar o ORCID quando você vai publicar um artigo, e as revistas obrigatoriamente têm que pedir o ORCID para os autores, porque é a maneira que nós temos de citar e informar corretamente o autor. A Unesp melhorou muito a bibliometria, os índices bibliométricos dela quando ela começou a conversar com o ORCID, porque começou a ter informação da publicação dos seus autores. Assim como o DOI. Hoje, quando você publica uma revista sem você tem uma tremenda dificuldade de buscar essas informações. Gente, e nós fomos atrás. Há 8 anos atrás, numa conversa com a Carminha do IBICT e o Ed Pentes, em Brasília, numa reunião que houve do IBICT, nós conversamos sobre a possibilidade de a gente facilitar a atribuição de DOI para as revistas brasileiras. Nós fomos atrás disso. Nós fizemos um convênio para ele. Vocês sabem quanto paga um associado da ABEC por um DOI de revista, por um número de DOI que ele coloca na revista, ele paga $1. E quem manda esse dólar para os Estados Unidos é a ABEC, não é mais a revista. Sabe, isso facilitou tremendamente a atribuição do DOI nas revistas brasileiras. Então, é uma grande vantagem que a gente possibilitou para as revistas brasileiras para que elas tivessem uma maior visibilidade, porque você não pode querer que as nossas revistas tenham uma visibilidade
internacional se nós minimamente não atribuirmos DOI para a nossa revista, para os nossos artigos. O DOI é o identificador persistente dos artigos daquela revista. Você não pode querer que a nossa revista tenha visibilidade e seja aceita se ela não pede o ORCID dos seus autores. Porque a maneira que o mundo inteiro resgata essas informações são através dos indicadores persistentes. E eu já estou convidando aqui de público a Ana Herédia para nós montarmos um webinar para a gente conversar do ORCID com a ABEC. Ana, espero que você aceite, vamos conversar depois. Vai ser um prazer fazer um webinar com você, da gente falando do ORCID, da importância do ORCID e como é fácil de trabalhar com o ORCID para os pesquisadores brasileiros. Ótimo. E ela vai aceitar, tenho certeza. Vamos aqui para uma pergunta aqui que está no chat, da Wanda Lúcia. Ela fala o seguinte: o fim do duplo cego é tranquilo mesmo? Será que os pareceristas não ficarão muito expostos? Como esse aspecto tem sido visto? Então, eu vou te contar uma conversa que eu tive com o Abel Packer, na sede do Cielo, junto com a Denise Pérez e a Solange Santos. Nós estávamos trabalhando lá num documento de boas práticas para as revistas Cielo, que, aliás, está disponível, né, para quem quiser, pode pegar e usar, como são critérios de boas práticas, um guia de boas práticas para as revistas científicas. E o Abel perguntou para mim: você faria uma revisão aberta por pares? E eu, de chofre, falei para ele: não. Ele parou, olhou para mim, falou assim: vamos conversar a respeito? Falou: vamos. E a gente teve algumas conversas a respeito. Aí, hoje, eu te falo: você faria uma revisão aberta por pares? Sem dúvida, eu faria. Lógico, a resistência é muito grande. Não tem a menor sombra de dúvida disso, porque você se expõe. Quando você faz uma revisão aberta por pares, você tem que fazer uma revisão bem feita. Você tem que fazer uma revisão bem feita, porque vai aparecer seu nome, que você aceitou ou do porquê que você recusou o artigo, né? E aí, uma vez, eu, ministrando um desses cursos pela BEC, um dos participantes falou assim: mas se você aceitar, não tem problema. Eu falei: não é bem assim. Porque, às vezes, você aceita um artigo como esse que a Lancet está retratando, que ela retratou ontem, foi publicado na Lancet. Tá? E lá os pareceristas recebem muito bem para dar um parecer. Tá? E ele foi aceito. E ele tem um erro metodológico terrível, que obrigou que a Lancet retratasse o seu artigo. Mas aí as pessoas vão ter que se expor. De início, os revisores vão ser contra. Sempre. Eles também têm que aprender a como fazer revisão de artigo. Aliás, eu não sei se vocês sabem, existem artigos que ensinam como fazer a revisão de um artigo científico, existem cursos que fazem isso, e enquanto eu era editor da minha revista, né, da revista Sociedade de Pesquisa Odontológica, eu sempre quis fazer um curso para revisores. Sabe quem foi contra? Porque eles falam: não, imagina, você acha que eu não sei fazer uma revisão? Não sabe, ninguém sabe fazer uma revisão. Ninguém sabe. Como ninguém sabe ser um editor científico, você tem que aprender. Você tem que ter um guia, você tem que ter uma maneira que te ensine a fazer isso. Aliás, era meu sonho com o presidente da BEC, que nessa gestão eu vou concretizar. Nós vamos ter um curso. Aliás, isso é uma conversa que eu tenho uma dívida que eu tenho com o Abel Packer. Nós vamos fazer, junto com o Cielo, um curso para revisores de artigos científicos. Por que não? Como a gente faz curso para editores. Tem o ProCPC, do Council of Science Editors. Nós estamos montando um curso de editores para as revistas Cielo. Vai ter que fazer, porque ninguém nasce sabendo. Nós temos que aprender. Então, a partir do momento que você aprende, que você estuda, você desmistifica o assunto na sua cabeça. Quando você desmistificou, fica mais fácil de você aceitar. A primeira resposta, e eu estou dando para você um exemplo de coração, estou falando para você de coração. Ele me perguntou: você faria uma revisão aberta? Eu falei: não. A primeira, mas não levei um segundo para responder para ele. Ele, com aquele jeitinho dele, só olhou
deu uma risadinha e falou, vamos conversar sobre o assunto. Hoje, eu falo para vocês que eu estou consciente que é importantíssimo ter uma revisão por pares aberta. Mas eu levei alguns meses e algumas conversas com a Solange e a Denise, uma de cada lado, falando para mim, que, aliás, são duas pessoas competentes, com muita competência que o Cielo tem lá, nessa parte de editoração científica e de publicação científica, né? Assim como toda a equipe Cielo, eles me convenceram disso. Porque não é difícil de convencer, é fácil de convencer, desde que a gente se preocupe em aprender e ter a mente aberta. Ninguém vai trabalhar com ciência aberta se não tiver a mente aberta, se achar que a minha verdade é a única. Quando eu acho que a minha verdade é a única, não adianta. Aí você vai martelar e você vai ser o último a entrar. E aí eu aprendi uma vez com um professor meu uma coisa que ele diz o seguinte: você não precisa ser o primeiro a entrar, mas você jamais deve ser o último a entrar. Porque o último a entrar é o que vai ser taxado como incompetente. Vamos para a pergunta do Luciano. Vamos, vamos falar de qualis? Opa, estou deixando para depois, estou controlando, calma. Vamos para a pergunta do Luciano Panipucci, da Cubo, porque ele também enviou por e-mail, colocou aqui no chat, ele faz uma colocação para depois realmente fazer a pergunta, tá? Cientistas do mundo todo e de todas as áreas estão trabalhando e colaborando para encontrar uma vacina, entender os efeitos do isolamento e quais são os seus efeitos no comportamento, saúde mental e impacto na economia e até na ecologia. Essa movimentação é genuinamente linda e nos inspira a olhar este momento também como uma grande oportunidade para a nossa própria evolução. Contudo, sabemos que, infelizmente, mesmo nas situações mais adversas, sempre existem indivíduos que buscam a autopromoção e só veem oportunidades para benefício próprio. Agora vem a pergunta. Quais recomendações podemos oferecer para nossos editores no sentido de ficarem atentos a esse tipo de oportunismo? E aí, ele já dá ideias para a resposta. Ele é uma múltipla escolha. Ampliar o uso de sistemas de detecção de similaridade, elencar um editor exclusivo para essa atividade, criar novas etapas no fluxo de tramitação dos artigos, novo editor especializado para esses artigos, pré-avaliação, fast track review, usar esta oportunidade para exigir que os dados sejam depositados, compartilhados, né? Ou que o artigo seja submetido a um servidor de pré-prints antes da submissão. É complexo aqui a pergunta. Quem assistiu minhas aulas, meus cursos, tem um slide que eu costumo, quando eu falo de ética, né, que eu adoro falar de ética e integridade na pesquisa e na publicação científica, tem um slide, um diapositivo que eu mostro, que tem lá um tubarão branco nadando no mar e do lado dele um mergulhador com uma foto fotografando o tubarão branco. E aí eu digo lá que nessa foto nós vemos o maior predador, o mais perverso predador que tem no mundo e a seu lado um tubarão branco nadando tranquilamente. O grande problema é o ser humano. Isso não tem a menor sombra de dúvida. Tudo funcionaria muito bem se não tivesse ser humano. A partir do momento que o ser humano entra na história, a coisa vira bagunça. Vira bagunça, mas também se não tivesse o ser humano, não teria graça para que as coisas acontecessem, né? Então, a falcatrua e a fraude vão sempre existir. Vão sempre existir. Não existe maneira da gente evitar 100% a fraude. Tá? O que a gente tem é que realmente nos prevenirmos da melhor maneira possível. Usar programas de similaridade é uma maneira de fazer isso. Agora aí você vai falar, essa é uma pergunta mais frequente nas reuniões da ABEC, e o Eli, que está aqui nos assistindo, que a gente conversa bastante sobre isso, e de vez em quando a gente tem umas brigas no bom sentido, porque o Eli é um amigo muito querido.
Qual é o número mágico de similaridade? Não existe um número mágico de similaridade. O Marcelo Krokowski diz que com 3 palavras você pode ter plágio integral. Penso, logo existo. Se você falar isso e não disser que é do Descartes, você está cometendo plágio, porque foi ele que falou isso. Então, a gente tem que se cercar de programas de similaridade, a gente tem que se cercar de bons revisores, a gente tem que avaliar revisores, a gente tem que usar bases confiáveis. Na minha revista, eu não pegaria pré-prints de bases que não fossem totalmente idôneas. O Cielo, por exemplo, adota uma postura que, para publicar um pré-print na sua base, ele tem que ter publicado pelo menos 3 artigos científicos, para que isso demonstre que ele não é um aventureiro, que ele está chegando lá. Nós, nossa base, já fazemos diferente. A gente quer que a revista é que indique o pré-print. Isso faz com que dê uma melhor qualidade, porque o editor já viu o mérito do artigo para que ele seja encaminhado para o pré-print. Então, seriam base de dados mais confiáveis. Mas, Luciano, não tem como a gente... você falar assim, tem um método 100% efetivo? Não. Foi que nem a plataforma que eu falei no início da minha apresentação. Quando nós pensamos na plataforma Zoom, nós tivemos muita resistência, inclusive dentro do conselho, diretoria, contra a plataforma Zoom. Aí nós fomos estudar. Nós vimos que não tem nenhuma totalmente segura. Porque o hacker, ele entra no tesouro americano. Sabe? Se ele entra no Tesouro Americano, que eu imagino que deva ser um dos lugares mais guardados, ele entra na Casa Branca, que deve ser um dos lugares mais bem protegidos do mundo, por que ele não vai entrar numa plataforma Zoom? Por que ele não vai cometer uma fraude numa revista científica? E a gente está cansado de ver exemplos aí de pessoas que mandam artigos para testar as revistas e que esses artigos são aceitos. Infelizmente, uma solução pura não existe. A gente tem que se cercar das melhores alternativas para minimizar as fraudes, mas evitar que elas ocorram para desistir com o ser humano. E não fico triste com a humanidade por causa disso, não. Ainda acho o tubarão branco menos perigoso do que o ser humano. Ótimo. Duro que é mesmo. Vamos agora, então, para o Qualis? Tem pergunta que veio pelo e-mail e tem pergunta que também já fizeram no começo aqui do chat, que eu falei que eu ia passar, mas que a gente voltaria. Estou devendo, então. Eu vou aqui me basear na pergunta da Maria Geralda de Almeida, mas a pergunta que veio pelo chat já se baseia no documento que foi liberado essa semana, tá? Então, aí você faz um apanhado aí um pouco geral. A Maria Geralda de Almeida, ela também perguntou 3 coisas, não, duas aqui distintas, então eu vou ler. O sistema de classificação da CAPES do Qualis, no qual os ápices da qualidade estariam nas revistas A1 e A2, cria uma corrida entre as revistas científicas para alcançarem essas notas. Mas nem todas atingem os critérios para a excelência do Qualis. O senhor concorda em ter esse tipo de Qualis? O senhor tem qual opinião sobre os critérios de excelência do Qualis? E a outra, as revistas científicas brasileiras têm um nível de qualidade de revistas internacionais reputadas pela excelência? O que o senhor considera como entraves às revistas brasileiras? E aí eu acho que aí você já pode entrar e falar da questão do documento, né? Que estava no chat. Então, gente, é assim, eu era um crítico mordaz do Qualis. Eu criticava muitíssimo o processo Qualis, muitíssimo. Chegamos aí a Brasília, Benedito Barraviera, eu e Maurício Rocha e Silva, para falar numa reunião de coordenadores de pós-graduação, o que os editores científicos tinham contra o Qualis. E fomos ameaçados de processo pelo então presidente da CAPES, que a Associação Médica Brasileira
muito gentilmente nos deu todo o suporte jurídico e político para que isso não ocorresse, porque nós estávamos representando as revistas, principalmente da área médica, né? E aqui, de novo, eu invoco o meu amigo Fabiano Malafaia, que participou desse processo todo. E aí, a coordenadora de área da odontologia, vou até dar o nome dela, a professora Isabela de Almeida por Deus, uma amiga muito querida da Federal de Minas Gerais, chegou para mim e falou assim: Sigmar, você fala muito mal do Qualis. Vamos fazer o seguinte, vem na comissão do Qualis da Odon e vamos, para você entender o Qualis e para ver se você consegue melhorar os critérios do Qualis. Ela me pôs na comissão. Aí, gente, eu vou dizer duas coisas para vocês. Eu entendi o que era o processo do Qualis e entendi que dentro das amarras que a CAPES não tinha como mudar o Qualis. E aí eu vou fazer uma colocação para vocês o seguinte: qual é o grande problema do Qualis? Somos como nós usamos o Qualis. O Qualis, ele só tinha um propósito, só um, era atribuir uma qualificação aos cursos de pós-graduação. Ponto. Ponto. Acabou, não serve para mais nada, porque as revistas eram induzidas de acordo com o programa de pós-graduação. Eles aplicavam métricas que não valiam para todas as áreas. E aí eu vou falar para vocês uma brincadeira que eu li outro dia, que, aliás, eu tenho usado muito nas minhas aulas também, uma frase que é atribuída ao Albert Einstein, né? Que ele dizia o seguinte: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela capacidade que ele tem de subir na árvore, ele sempre vai passar a vida inteira se achando um estúpido porque ele não consegue subir na árvore. Porque ele é peixe, peixe não sobe em árvore. Então, adotar um critério que você quer que sirva para todo mundo, e aí está o grande entrave e o grande erro do processo Qualis, e eu cansei de ver isso dos processos de avaliação em reunião da CAPES, que eles têm que considerar as variabilidades de todas as áreas. Está erradíssimo, está erradíssimo. Cada área tem sua especificidade. O peixe não sobe em árvore, tá certo? Mas o peixe nada muito bem. Então, vamos avaliar a maneira dele nadar. O macaco, a gente avalia como é que ele sobe em árvore, né? Que é o que o Einstein colocou nessa frase que o pessoal da educação costuma usar, né? Então, o grande entrave do Qualis sempre foi querer fazer um só para todo mundo. Quando eles tentaram socializar essa, foi o desastre do último Qualis, né? Que não teve, acho que, uma pessoa que foi a favor do processo dessa última avaliação do Qualis que houve. E a coisa é tão séria que na proposta de aprimoramento da avaliação de pós-graduação brasileira para o quadriênio 2021-2024, a Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG 2011 e 2020 recomenda a extinção do Qualis a partir do próximo processo avaliatório. Porque dizendo, né, de uma maneira muito polida e educada, que o Qualis cumpriu o seu papel e que agora a avaliação da publicação deve ser, estou lendo aqui para não falar nada errado, hein? Deve ser por métricas internacionais estabelecidas e amplamente aceitas na comunidade. Ou seja, a CAPES vai ter que ouvir as 38 áreas, né, se eu não me engano, as 38 áreas que tem lá, e cada área vai dizer como é que vai querer que se avalie os seus periódicos, e não a gente ficar comparando. A odontologia avalia assim e a educação avalia daquela maneira. Então, uma revista que era A1 na educação, ela não seria B3 na odontologia pela métrica do fator de impacto.
que é um absurdo usar uma única métrica. Aliás, o próprio Garfield, que idealizou o fator de impacto, ele diz: você nunca deve utilizar uma única métrica, e, aliás, o pessoal da Clarivate falta isso quando eles fazem os webinários, onde eles falam dos sistemas de avaliação, que nós nunca devemos usar uma única métrica para dar uma avaliação. Precisa-se fazer um conjunto de métricas para chegar a uma avaliação com menos erros. Vai ter sem erro? Não. Sempre vai ter erro. Agora, não pode ter uma avaliação única para todo mundo. Agora, a nossa comunidade é terrível. De novo, nós caímos no problema do ser humano. Na minha universidade, eles usam Qualis para contratar professor, gente. Que isso? É um absurdo. É um absurdo. Você, para ser contratado como professor, precisa ter publicado X artigos em A1, X artigos em A2, ter tantas publicações. Assim. Ninguém vai no mérito da sua produção. Ninguém vai no mérito da sua produção. Será que é isso que a gente quer de um professor, mesmo que ele seja para pós-graduação? Não, porque o Qualis não serve para isso. O Qualis nós usamos o Qualis de maneira... E, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Na minha universidade, desde que eu fui da comissão do Qualis, eu briguei, eu não consegui nem na minha unidade mudar a cabeça da minha unidade para não usar o Qualis para algumas métricas que eles fazem. Na avaliação docente, eles colocam o Qualis, gente. Que é isso? Não pode. O Qualis não serve para isso. Então, o Qualis é um sistema falido, que funcionou muito bem, porque a partir do momento que foi estabelecido o Qualis, a produção brasileira deu um salto, e cada vez que saía um Qualis novo, a comunidade se unia e se rebelava contra. Quando saiu o penúltimo Qualis, né, eu me lembro até hoje que eu estava numa reunião da Associação Médica Brasileira, e meu amigo Fabiano Malafaia estava junto, nós fizemos um editorial assinado por 39 editores de revistas científicas, 38 médicos e eu como dentista, porque eu era vice-presidente da ABEC na época. E o presidente era o Benedito Era, aonde nós criticávamos o sistema Qualis. Mas nós apresentávamos uma alternativa para eles, que eles não quiseram utilizar. Então, toda vez que nós usarmos um sistema de avaliação único, que nós vamos dar uma prova e vamos avaliar todos pela capacidade que ele tem de subir na árvore, nós vamos estar errando. Nós vamos estar errando. Lógico, nós vamos ter que dar alguns parâmetros, como a CAP sempre tem coisa a fazer. Esses parâmetros terão que ser discutidos na área. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Tem que participar das reuniões de pós-graduação da sua área e conversar com os representantes de área. Porque ele está lá porque nós votamos o nome dele. E ele tem que levar aquilo que nós pensamos, aquilo que a comunidade pensa. E não simplesmente ficar amando do Qualis sem participar nas reuniões, sem ir lá, sem entender o processo. A gente tem uma mania, às vezes, de ir atrás das coisas pelas informações que nos chegam. A gente, como editores, como pessoal ligado à produção científica, nós temos que buscar a informação original e entender a informação original. Eu acho que o Qualis teve seu mérito, sim. Acho que ele já fez o que tinha que fazer, ele não tem que continuar. Nós temos, inclusive, uma comissão na ABEC, que nós formamos no dia da nossa posse, por sugestão do Fabiano Malafaia, por isso que eu estou insistindo tanto no nome dele aqui. Ele levou lá da Medicina 3, uma proposta da Medicina 3, de fazer um estudo do Qualis por editores científicos. Por editores científicos, frisei bem, porque quem sabe o que o Qualis faz e a implicação do Qualis é o editor científico, porque o impacto cai nas costas dele. Então, precisa ter editor científico dando palpite.
se opinando, dando o que deve fazer. Nós nunca conseguimos, em ABEC, em meus 13 anos de ABEC, representante da ABEC nesse processo lá junto à CAPES, para que pudesse os editores científicos. É óbvio, temos muitos coordenadores de área que foram ou são editores científicos, mas que não levam a ideia da comunidade. Já fizemos documentos sobre isso, que simplesmente foram relegados, nunca foram lidos, sequer lidos nas reuniões de área, porque os coordenadores de área de odontologia, na grande maioria, são meus amigos, meus conhecidos, e eu perguntava, foi lido o documento da ABEC lá? Não, não foi. Não chegou nenhum documento da ABEC para a gente. Alguém barrou. Não é que não chegou na CAPES, mas alguém achou que não era para discutir, não merecia ser discutido. Tá? Também não estou questionando, é uma questão de política de governo da CAPES. Mas tem que ouvir os editores científicos, sim. O qual sempre tem problema, nós nunca vamos concordar totalmente sobre o Qualis. Eu parto do princípio, não é um princípio de poliana, não, mas eu sempre pegar o lado positivo das coisas e pegar o lado positivo para fazer. Então, nessa situação de pandemia, eu vejo, por exemplo, eu era avesso a plataformas online. Hoje eu uso plataformas online e eu nunca mais vou deixar de usar. Até porque a sede da ABEC é em Botucatu. Eu não vou para Botucatu, é longe de São Paulo. Hoje eu converso com meus funcionários, que, aliás, são excelentes. Os 4 funcionários da ABEC estão aqui participando conosco. Eu quero, de público, externar a minha gratidão e o meu respeito ao Nilson, a Renata, a Natasha, o Roberto, pelo trabalho que eles fazem em prol da ABEC e em prol de vocês, editores científicos. Eles são extremamente dedicados e são pessoas que merecem toda a nossa admiração. Muito obrigado a eles. E hoje eu tenho que usar essas plataformas, porque eu aprendi a usar. Hoje é tranquilo para mim usar a plataforma online, eu não quero mudar mais. Então, todo esse processo, a gente tem que buscar entender, tirar o que tem de bom e aí procurar usar. Agora, o que nós não podemos em nenhum momento deixar de fazer é participar das reuniões das nossas áreas, cada um da sua área, e cobrar o representante de área, sim. Porque, às vezes, é muito tranquilo, é muito sossegado para o representante de área ir lá falar por uma área e não ouvir a sua área. Na odontologia, nós temos uma reunião anual obrigatória com os coordenadores de pós-graduação e a comissão inteira de área da CAPES. Ela é obrigatória. A comunidade exigiu isso e os coordenadores que estão assumindo estão mantendo isso. E eles escutam? Escutam. Algumas vezes não gostam? Lógico que não. Mas eles pelo menos ouviram da comunidade e tentam levar. Precisa que todas as áreas façam isso. Precisa que todas as áreas façam isso. Mais alguma coisa do Qualis, Silvia? Eu acho que não. Vamos falar de financiamento, tá? Isso. Vamos dar uma pinceladinha aqui em financiamento. Uma pergunta que veio pelo e-mail foi a Ivone Job. Ela é editora da revista Movimento, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Ela está aqui na sala, que eu já vi também, que ela está comentando. Antes de eu fazer a pergunta dela, Natália Ávila, obrigada, viu, por compartilhar esse documento da CAPES que o Sigmar mencionou e que alguns colegas aqui não tinham conhecimento, Sigmar. E a Natália Ávila gentilmente compartilhou o documento para que todos que não tinham conhecimento pudessem ter. Obrigada, viu, Natália? O parágrafo sobre o Qualis é muito interessante. Então, a Ivone, ela fala o seguinte, que ela gostaria de saber como as revistas brasileiras estão sendo financiadas. CNPq, fundações, outra fonte, cobram por submissão ou por publicação? Nestes casos, como e quanto é cobrado? Contratam uma empresa para realizar todo o fluxo editorial, nacional ou estrangeira? Se sim, vale a pena? Então, é isso. É uma visão geral aí de como que a gente sobrevive. Então, vamos lá. Vamos voltar de novo para a ciência aberta, né?
uma vez que existe um entendimento mundial, que já foi assinado por todos os publishers e por todo mundo, que não poderá mais se cobrar para ter acesso a artigos científicos, então terão que ser todos acesso aberto, ninguém mais vai poder vender assinatura de revista, ninguém vai poder mais cobrar para ter o acesso da revista, os artigos terão que ser em acesso aberto. Alguém tem que pagar a conta. Quem é que vai pagar a conta dos artigos serem em acesso aberto? Ou serão instituições de fomento, e aí algumas instituições de fomento são mais arrojadas do que outras. Aí eu vou citar a EIDE, que paga para a publicação. Vou citar a FAPESP, que quando você faz um projeto científico para a FAPESP, se ele financiar o projeto, a FAPESP paga para publicar na revista que você escolher, e quanto melhor a revista, mais a FAPESP gosta, não importa o valor, mas tem que ser com projeto financiado pela FAPESP. Tá? Ou as instituições de ensino. A Unesp, por exemplo, tem um programa que ela financia um valor bastante baixo, mas você pode solicitar um auxílio para a universidade para publicar o seu artigo científico. Cobre as despesas? Não cobre. Às vezes não cobre nem as despesas da tradução do artigo, mas ajuda. Então, uma das maneiras seria isso, as instituições governamentais e de fomento darem dinheiro para que nós façamos isso, e agora a minha opinião pessoal, um governo que é preocupado, aliás, não é pessoal minha, isso foi uma posição que o governo... Tá? Hoje, se vocês forem ver, o país que mais publica no mundo é a China, não é mais os Estados Unidos, é a China. Sabe por quê? Porque o governo paga para publicar. Porque foi um programa de governo que nós precisamos passar os Estados Unidos em publicação científica. Vamos pagar para publicar. Não vou entrar na discussão se isso é bom ou é ruim. Tem uma série de vantagens, mas também tem uma série de desvantagens que não cabe nessa roda de conversa. Cabe num webinar futuro que a gente possa fazer a respeito. Mas a China disparou. Esse ano, na última avaliação, a China está em primeiro lugar em publicação científica, os Estados Unidos passou para segundo, porque o governo está bancando isso, é uma política de governo. O que a gente vê no nosso país? Uma política de desabastecer a ciência. Ela vem vindo, não é deste governo, ela vem vindo há bem aí uns 8, 12, 16 anos, ela vem vindo por esse caminhar. Cada vez a gente vê que o dinheiro que é dedicado, que é alocado para a ciência, ele vem diminuindo substancialmente. Por quê? Nós não temos uma política de governo que privilegia a ciência e o conhecimento. Tá? Não temos. Infelizmente, nós não temos. Temos muitas coisas boas que o governo faz, que a gente poderia ressaltar, né? Como o próprio EMIRI, que foi o Ministério de Ciência e Tecnologia, que o Marcos Pontes liberou o IBICT para fazer esse processo. Então, não é que ele é totalmente alheio, mas que não é a prioridade de nenhum dos últimos governos brasileiros. Então, o financiamento que nós temos, a grande realidade da maioria dos pesquisadores brasileiros, é que nós pagamos para publicar um artigo científico. Nós pagamos para publicar em revistas boas e que tem que cobrar do autor, porque senão elas não se sustentam. Da mesma maneira que nós vamos ter que cobrar. Nós, revistas brasileiras, vamos ter que cobrar. Caro você, eu não tenho os valores aqui, mas a Maria Alves, que está aí do Cielo, que está nos assistindo, se ela puder pôr no chat, aí eu sei que ela tem uma ideia de valores, né? Se ela puder pôr no chat para
para compartilhar com os outros. Eu sei que o Cielo tem um estudo bem interessante sobre isso. Essa conta alguém tem que pagar. Então, ou paga o governo, que não é o nosso caso, ou paga as instituições de fomento, que as nossas instituições, acho que a FAPEMIG também faz isso, a FAPERJ, a Araucária do Paraná, elas auxiliam, mas com quantias que nem cobrem todo o valor. As instituições de ensino, onde estão, ou as instituições de ensino ou de pesquisa, onde o pesquisador está sediado, ter uma verba para ajudar nisso, mas não tenho dúvida que a grande maioria, quem vai pagar essa conta, são os pesquisadores, porque é como nós estamos formados. Se nós não pagarmos, nós não publicamos. E se a revista não cobrar, ela não vai sobreviver, porque ela não vai ter mais de onde fazer. O cortado anualmente, aliás, o CNPq não, o CNPq tem dado muito duro para manter o valor que ela dá para algumas revistas receberem. Não vou entrar no mérito do edital do CNPq aqui, porque o tempo não vai permitir. Mas ele merece respeito, porque, inclusive, o CNPq, esse ano, mesmo com a redução de orçamento que ele teve, os representantes do CNPq, eles estão trabalhando arduamente para manter o valor destinado a revistas científicas. A CAPES entra e sai nesse processo. Às vezes ela dá, às vezes ela não dá. Quando ela não dá, o valor destinado é menor para as revistas. Quando ela entra, dá para dar para mais revistas. Entendeu? Mas, de uma maneira geral, quem financia isso é o próprio pesquisador do bolso dele. Está certo? Não está. Cada vez que eu tenho que ajudar um aluno meu de pós-graduação a pagar a publicação de um artigo, me dói o coração. Porque hoje eu sou professor em tempo integral na minha universidade, vivo só do meu salário, que eu estou há 6 anos sem receber aumento na minha universidade, sem receber nem reposição salarial. E tenho que continuar financiando as publicações científicas, porque o auxílio que eu tenho é muito baixo, é muito pequeno. Sabe, é uma situação muito triste que a gente vive. E enquanto nós não tivermos um movimento que, infelizmente, para o nosso governo atual, o Covid não mostrou, da mesma maneira como ele mostrou para outros governos, a importância da ciência e da pesquisa, que está mostrando que a única alternativa que nós temos para vencer o Covid é a ciência e a pesquisa, porque como é que nós vamos desenvolver vacina, gente? Vai ser com pesquisa. Está se juntando dinheiro para investir em pesquisa. E aí tem um presidente, que não preciso dizer quem é, que sai da OMS, que diz que a OMS está errada, corta o dotamento orçamentário da OMS. Sabe, esses tipos de governante tinham que ser duramente criticados pela população. Tinha que ser duramente criticados, principalmente pela população científica, porque eles estão prestando um desserviço pela humanidade. E se não agora, no futuro, eles vão ser cobrados e penalizados por isso. Vão ser... Eu li uma matéria hoje do Inácio de Loyola, no Estadão, que ele lembra do nazismo, né? Que era um regime que era para durar 1000 anos, que durou somente 12, e que quem apregoou o nazismo se matou num bunker e deixou aqueles que seguiam a ver navios. Vou parar por aí, porque eu não vou falar o que ele fala do governo brasileiro. Quem quiser que leia no Estadão para ver a relação que ele faz com o governo brasileiro. Mas é isso que aconteceu. Foi um governo que matou toda a ciência e tecnologia, desenvolveu uma indústria da guerra, uma indústria da comunicação e causou um desserviço muito grande para o mundo. Infelizmente, eu não vejo
olhos otimistas o financiamento que nós vamos receber na atual toada que nós estamos indo. Ou nós vamos continuar tirando o nosso bolso, ou nós vamos fazer um movimento para mudar a situação. Tá? E aí, para que os nossos governantes entendam que a situação não é como a que eles estão colocando, né? E tem que prender todo mundo, inclusive o Supremo Tribunal Federal. E um ministro desse não vai pensar positivamente na ciência e na tecnologia, né? É isso. Sigmar, eu não sei se você está conseguindo acompanhar o nosso chat aí. Não estou. Mas, assim, tem muitos elogios, eu acho que as pessoas estão gostando, né? Também tem muitas perguntas, eu tentei administrar aqui, fazendo uma pincelada um pouco em cada tópico dentro da editoração, tentando passar um pouquinho por cada questão, por cada problema que vivenciamos no nosso dia a dia como editores, né? Eu peço desculpas se eu não conseguir aqui ler todos e passar para o professor Sigmar todas as perguntas. Eu vou confidencializar aqui. É a primeira vez que eu faço isso. Eu estou aqui com o olho aqui no chat, o olho aqui nos e-mails, aqui no WhatsApp. Estamos tendo também elogios vindo do nosso YouTube, tá? A transmissão que está sendo ao vivo lá pelo YouTube. O pessoal está parabenizando, está comentando. Aqui o CIB da Federal da Bahia, acredito que seja, presente lá no YouTube. A gente agradece a presença aí de vocês. Eu acho que a gente pode já caminhar para o encerramento, Sigmar. Não sei o que você acha. Nós temos mais 2 enquetes, né, que a gente gostaria de fazer e sortear, né, os livros. O pessoal não está sabendo que vamos ter um sorteio para os que ficaram até agora aqui na sala. São então, 209, olha que beleza. 209. Então, nossa, estou felicíssimo. Eu também. Sigmar, eu acho que você poderia, enquanto a Natasha vai preparando lá a enquete, o Roberto vai preparando o sorteio, dar as últimas palavras aí de agradecimento em nome de todos nós da BEC, né? Bom, gente, eu tenho que fazer mais um agradecimento aqui, né? Eu fiz um agradecimento aqui aos funcionários da BEC, mas eu tenho também aqui que externar um agradecimento muito profundo à minha diretoria, que foi eleita. Nós estamos trabalhando de uma maneira totalmente diferente, nós estamos fazendo uma gestão participativa, que todos opinam, todos discutem, a Lia e o Piotr, a Germana, a Hilda, a Edna, que são os membros da diretoria, todo o conselho deliberativo, que aí é chefiado não, é coordenado, se bem que ela é chefinha mesmo, sabe? Com todo o carinho, com toda a amizade que eu tenho por ela é uma chefinha, mas ela é coordenado brilhantemente pela Silvia, que participa da nossa diretoria, a Juliana, que coordena o Conselho Fiscal, que também está participando junto conosco da diretoria. Agradecer a eles todo o empenho que eles tiveram nesse início de gestão, né, nesses 2 meses, né, mais 3 meses que nós estamos trabalhando na BEC, porque nós tínhamos um plano de gestão, como eu disse no início, que a gente teve que praticamente deixar de lado. E tivemos que fazer um plano emergencial para nos adequar a essa situação que teve, e felizmente hoje nós estamos inaugurando de uma maneira bastante satisfatória com este evento, as nossas atividades online, que vocês verão mensalmente daqui para frente, até o final do ano, está todo programado, inclusive o nosso ABEC Meeting. Vou falar, embora a Silvia falou que eu tivesse que esperar, mas eu vou dizer, vai ser de 22 a 25 de setembro, totalmente online também, e se preparem, nós temos editor da Nature, editor sênior da Nature, que vai dar uma palestra para a gente. Nós vamos ter palestras, nós vamos ter um dia que vai ser todinho internacional, dia 25, totalmente em inglês, aonde nós estamos trazendo os melhores editores internacionais que nós temos.
e com a presença de um nacional, que é o Abel Packer, que irá falar. Nós já falamos a ele, porque essa mesa, essa tarde de discussão será transmitida para o mundo todo, por ser em inglês, né? Eu já estou convidando vocês para ficarem atentos para essas datas. E dizer para vocês que eu estou muito feliz de ter essa equipe toda do meu lado, de ter vocês junto comigo, porque, afinal de contas, a gente trabalha em prol da exploração científica, né? A gente trabalha em prol da publicação científica. E eu, quando fui designado para editor da Brazilian Oral Research, porque a editora, na época, estava doente, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha noção de como era ser editor. Aí eu fui começar a conversar com a Beck. A própria professora Esther Birman, na época, me levou nos encontros da Beck. Quando era a professora Mércia, era a presidente da Beck. Ela nos levou e nós começamos a frequentar a Beck. E eu comecei a frequentar a Beck, até que um dia o Benedito Barra Vieira ia assumir a presidência da Beck e falou: eu quero que você venha trabalhar comigo. E me pôs lá como secretário da primeira gestão dele, né? E daí, de lá para cá, já são 13 anos na diretoria da Beck. Então, eu tenho um carinho pela Beck, trabalhar em prol da Beck. Espero que verão grandes novidades esse ano. Nós tivemos uma reunião com o Crossref lá em Boston, antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, nós tivemos lá em Boston, conversando com o pessoal da Crossref. Virão novidades muito boas para os sócios da ABEC. Logicamente, acabará repercutindo para quem não é sócio da ABEC também, né? Estou vendo aqui que a professora Maria del Carmen, do Uruguai, junto com a Silvia Piovesan, estão participando. A professora Maria del Carmen é a presidente da ABEC uruguaia, né? Da Associação Uruguaia de Editores Científicos, que vai ter um encontro esse ano, que nós vamos participar junto. A professora Maria del Carmen, assim como eu, também é dentista e também está presidindo essa associação uruguaia, e a gente trabalha juntos já há alguns anos, e agora nós vamos trabalhar não só pela odontologia, né, Maria del Carmen, mas também em prol da publicação científica, com muito orgulho e com muita satisfação. E assim, gente, não nos depreciemos. Não existe revista nacional e internacional, como diz Abel Packer. Eu concordo plenamente com ele. Tá? As revistas, elas são brasileiras e de fora do Brasil. Tá certo? As nossas revistas também são internacionais, desde que os editores tenham uma política internacional. Tem que ter minimamente ter o DOI, minimamente tem que ter o ORCID, tá certo? Não precisa publicar em inglês para ser internacional, embora, minha opinião pessoal da área de saúde, é que o inglês é a língua internacional. Mas as nossas revistas são internacionais, como são todas. Nós é que precisamos fazê-las internacionais também. Então, não existe revista nacional e internacional. Existe revista brasileira e de fora do Brasil. Agora, existem revistas brasileiras regionalizadas que não têm interesses em serem internacionais. Perfeitamente. Tem todo o mérito e todo o valor e todo o nosso também. Mas vamos usar essa nômina que o Abel tem preconizado, que eu apoio totalmente, né? E que as nossas revistas são internacionais, como são todas as outras. Nós temos é que aumentar a visibilidade das nossas revistas. Como nós estamos fazendo isso? Hoje nós temos 2 repositórios de pré-prints brasileiros, tá? O Emery está em 4 línguas, o Cielo pré-print está caminhando para 3 línguas, então serão repositórios internacionais. Aliás, o artigo que eu avaliei para o repositório da Cielo era de fora do Brasil, era um país latino-americano, tá certo? Então, eles não são mais brasileiros, eles são internacionais, porque nós somos internacionais. O mundo hoje é globalizado, o mundo é internacional.
Não existe mais nacional. Nós somos todos um mundo só. E o Covid só veio provar isso para a gente. E eu quero dizer que eu estou bem de Covid, mas eu estou mal de coronaquilos. Porque o coronaquilos pega a gente e não tem jeito de ficar muito tempo sentado na frente do computador. Eu espero que vocês tenham aproveitado, se cuidem, por favor, se cuidem. O isolamento é fundamental para que não haja propagação deste vírus maldito que veio aí e que mudou o mundo. E nós temos que sair mais forte dessa mudança. Obrigado por todos. Silvia, agora o sorteio é com você. Ok, obrigado. Obrigada, Sigmar. E eu só deixo aqui, então, já que você antecipou, então eu vou antecipar mais ainda. Dia 23 agora, ainda do mês de junho, nós já teremos o nosso primeiro minicurso, tá? Aguardem, que acho que agora, para o início da próxima semana, a gente já vai começar a divulgar para fazer as inscrições e tudo mais. Dia 30 a gente deve ter um webinário sobre o Emery, e assim vamos seguir, como o professor Sigmar falou, mês a mês, cerca de 2 a 3 eventos por mês, tá? Natasha, você está preparada aí para a gente compartilhar as 2 últimas enquetes e depois a gente parte para o sorteio? Olha lá, a próxima enquete. Ok. Pode compartilhar, Natasha, por favor? Então, aqui nós temos, então, a forma que é por e-mail, né? O pessoal sabe mais. A indicação de um amigo, que ótimo amigo que você tem, então, né? Muito bom. Quase 20% sendo indicados por amigos. Perfeito. A próxima, Natasha, por favor. Próxima enquete. Enquanto ela lança a próxima enquete, nós vamos disponibilizar essa gravação no nosso canal do YouTube, viu, gente? No canal da ABEC no YouTube, tá? Vai estar em breve lá. Olá. E aí, o que vocês mais gostariam de saber sobre ciência aberta? Ou seja, tudo, Silvia. Tudo, olha lá, tá bem? Ótimo, vamos fazer um webinar sobre ciência aberta. Sim. Faz parte do nosso trabalho com o governo, com a CGU. Nós vamos lembrando que no ABEC Meeting trataremos sobre isso também, né? Então, realmente a gente... Perfeito, tá bem equilibrado. Um pouco de tudo. E vamos ter um específico de pré-print no final de julho, com o Piotr coordenando. Isso, muito bom. Obrigado, Natasha. Pode compartilhar, por favor, querida. Olha lá, deu um pouquinho mais a revisão por pares aberta, mas praticamente empatado com o pré-prints. Perfeito. Vamos para o sorteio, momento sorteio? Nós vamos sortear... Ai, cadê? Aqui. Você tira da tela, como que é? Olha aqui, deixa eu só mostrar. É um livro, tópicos sobre dados abertos para editores científicos, foi organizado pela ABEC, tá? É um livro fresquinho, saiu agora em final de fevereiro, ele foi publicado. Nós vamos sortear 10, tá? Aí a gente pede para o nome que for sorteado, vocês levantarem a mão, porque vocês têm essa ferramenta aí com vocês. Então, para a gente saber quem é. Quem levantar a mão ganha, nós enviaremos... Quem levantar a mão do nome ali. Né? Tem que estar presente aqui. Tem que estar presente, a gente gostaria de ver. Vamos lá, sortear, está todo mundo ali na lista. Tiago Vinícius de Souza Costa. Alguém, por favor, a Renata, por favor, anota os nomes, tá, Renata? Para que a gente possa pôr no correio. Tiago Vinícius está aqui na sala? Ele levantou a mão, olha lá, estou vendo aqui. Perfeito, parabéns, viu, Tiago? Próximo.
Juliana Maria de Souza, eu estou com a tela aqui cobrindo, Souza Pinto. É a nossa Juliana? Ou não? Não. Acho que não. A Juliana está aí? Poderia levantar a mão, por favor? Eu não estou vendo, não estou conseguindo acompanhar aqui. Deixa eu abrir o chat. Ou falar um oi aqui no chat. Acho que ela saiu. Dizendo que é nossa Juliana mesmo, viu? É, mas aí e também acho que saiu, não sei. Próximo, por favor, Roberto. Mas a Juliana já tem o livro, pode sortear Isso. 11. É, a gente já tinha combinado Era que a Beck não ganharia. Ana Cris Furtado Dutra. Tá aí, Ana Cris? Está. Ela pôs no chat. Legal. Parabéns, viu? Próximo. Maria Giovana Guedes Farias. Está presente? Maria Giovana. Alguns saíram agora no final. Eu estou achando que ela não está. Vamos para o próximo, Roberto? Gabriela Fernandes Rampinelli. A Gabriela está? Gabriela, levantou a mão. Perfeito. Parabéns, Gabriela. Seguinte, Roberto. Milena Andrade. Milena Andrade. Milena. Milena, eu acho que não está. Próximo, por favor, Roberto. Andréa Cerqueira Souza. Está? Andréa Cerqueira Souza. Andréa. Próximo, Roberto. Acho que a Andréa também não está. Márcia Thelma Rios Donato Marino. Opa, parabéns, Márcia. Parabéns. Próximo, Roberto, por favor. Não vale. Eu já falo que não vale. Edna, da diretoria. Vamos para o próximo. Interessados, ó. Kátia Linhaus de Oliveira. Oh, cadê? Está. Parabéns, Kátia. Próximo, Roberto. Helenice Pereira de Barros. Helenice. Opa, parabéns, Helenice. Mais um, Roberto. Aline Medeiros de Oliveira. Aline. Aline, acho que não está. Aline está. Parabéns, Aline. Eu acho que podemos sortear mais, que eu acho que não deu 10, porque tem alguns que não estavam. Vamos sortear mais 2, Roberto, que eu acho que a gente completa. Entre os que não estavam e diretoria nossa que saiu. Andressa Habibi. Perfeito, tem 7. Andressa? Não? Então, mais um.
Bibiana Almeida. Bibiana está? Tá. Parabéns, Bibiana. Mais um, por favor, Roberto. Estênio Santos Souza. Estênio? Não? Estênio acho que já saiu. Não, está. Parabéns, Estênio. E o último, então, pode ser, Roberto? O último? Que eu acho que aí a gente fecha pela conta aqui que me passaram. Maria Ângela Bocarra, de Paula. Maria Ângela? Maria Ângela? Acho que não está. Tem mais um, então? Roberto, por favor. Mais um clique. Catiúcia, assim, desculpa. Opa! Tá, parabéns, viu? Parabéns a todos os ganhadores. Obrigada, viu, Silvia, pela presença. Silvia, sim, eu vou voltar a palavra a você. Não, só uma prerrogativa de presidente de incluir um exemplar para Maria del Carmen, do Uruguai, como presidente da Aura, né? Para que ela receba um exemplar nosso também. Por favor, Roberto e Natasha, acrescente a Maria del Carmen. Ok, perfeito. Será incluída com certeza. Perfeito. Então, acho que a gente despede, né, Sigmar? Foi muito bom, não? Que primeira experiência, hein? Você é uma parceira ótima, como sempre foi, Silvia. Somos uma boa dupla. Meu coração. E a Ana, que ficou quietinha aí, dando todo o apoio também, né? Muito obrigado também para a Ana. Gente, mais uma vez, obrigado a todos, um excelente final de semana e, de novo, se cuidem. Se cuidem. Tchau, gente. Obrigada, viu? Foi muito bom. Obrigada a vocês. Obrigada.